Lançada a ideia. BG Amanhã destaca durante esse período de pandemia do novo coronavírus, a principal saída encontrada, defendida pelos órgãos de saúde é o isolamento social. Governos estão seguindo essas orientações e permitindo a abertura apenas dos serviços essenciais. Mas aí é que está, você viu aí, isolamento, provocando impacto gravemente na economia, empresários, funcionários em situação delicada. Como é que está isso, as demissões, com relação aos trabalhadores? A doutora Rose já está conosco. O governo federal tomando medidas, mas vamos entender exatamente quais são elas. Há muita confusão, a gente não entende como ficam exatamente as relações entre trabalhador e empresa. BG Manhã recebe agora a especialista em direito trabalhista, a doutora Rose Moraes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Bom dia, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, tudo ótimo. Já vou aproveitar a sua presença com relação a esses trabalhadores informais. A questão do aporte de R$ 600, como está isso, como será organizado, a MP, para nós não é clara, nós que somos leigos, neófitos na questão do direito, como é que isso vai ser resolvido afinal? Trabalho informal, doutora, primeiro. Na verdade, essa opção dos R$ 600 é para os trabalhadores informais, né, que é uma preocupação muito grande, que essas pessoas deixaram de oferir qualquer tipo de renda como consequência da pandemia. E aí foi disponibilizado essa renda mínima, que seria de R$ 600, com a limitação de até 2 rendas mínimas por família, então cada família pode receber até R$ 1.200, sendo que para aquelas famílias que tem como única fonte de renda a mãe, né, a trabalhadora informal, mulher, pode receber os R$ 1.200, mas um destaque importante que eu faço, Sérgio, é que para quem recebe o Bolsa Família, essas pessoas já estão com o cadastro realizado, não há a acumulação dos dois benefícios. Durante o período da percepção desse benefício que foi instituído agora, dos R$ 600, há uma substituição do Bolsa Família, ou seja, nesse período da percepção dos R$ 600, deixa de receber o Bolsa Família e recebe em substituição o maior benefício, que é os R$ 600. A pessoa tem que fazer uma opção, então ela opta entre um benefício e outro, ou não? É automático. É automático? É automático. Você não recebe? Isso. Se você estiver vinculado ao recebimento do Bolsa Família. Ao Bolsa Família, não recebe o Bolsa Família e passa a perceber os R$ 600, porque é a opção do maior benefício. Como o Bolsa Família tem uma limitação muito menor, o valor do Bolsa Família é infinitamente menor do que os R$ 600, então automaticamente o maior benefício sobrepõe o benefício do Bolsa Família. E aí você percebe o benefício de maior valor, que é os R$ 600. Doutora, bem rapidinho, porque isso já passou, mas é só a Isabel Marinho Ferreira do Salgado Filho, pelo nosso WhatsApp, está lembrando daquela questão polêmica da MP 927, que causou reboliço dias atrás. Aí ela pergunta, não seria um verdadeiro absurdo? Tanto foi que voltaram, né? Retornaram com essa ideia, mudaram essa ideia completamente, não é isso, doutora? Eu acho que ela deve estar falando do artigo 18 da 927, que tratava da suspensão do contrato de trabalho sem qualquer pagamento ou contraprestação por parte do governo federal. Isso não vai existir mais? Não vai existir. Tá. Por isso que foi editada a nova medida provisória, que é a 936, por isso que a gente agora só vive falando de medida provisória. Então, é nesse assunto que a gente vai adentrar logo mais, Sérgio, que é sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, não mais como se falava na 927, na medida provisória 927, que era sem qualquer contraprestação de valores por parte do governo federal. E estão perguntando aqui também com relação à atualização do Bolsa Família. Vai haver alguma alteração no Bolsa Família também? Ou não se mexe no Bolsa Família, doutora? Não, até agora não houve qualquer alteração de valores. Houve só nesse período do pagamento desse benefício assistencial, né, de R$ 600, vai haver a sobreposição desse valor, depois retorna o Bolsa Família para aqueles valores dentro dos limites que já são pagos pelo governo federal. E a diminuição de jornada, como poderá ser feita? Vai se preservar o chamado salário hora, doutora? Isso, aí já estamos falando de uma outra medida provisória. E é importante fazer esse corte, Sérgio. A renda mínima é para os trabalhadores informais e para aqueles trabalhadores que trabalham com MEI, né? Agora, quando a gente fala em redução de jornada e redução salarial, é obrigatoriamente para aqueles que têm vínculo empregatício. Então, você são os formais. Os formais. Vamos lá. Aí já foi um segundo programa de preservação do emprego e da renda, que foi instituído pela medida provisória a 936. E como é que funciona? É importante que se destaque de forma muito clara
que não há como haver redução salarial sem a consequente redução de jornada. Então, para que eu reduza o salário em 50%, eu tenho que trazer como consequência a redução da jornada em 50% daquela que foi contratada. E, como foi bem dito aí, preservando o salário hora. É isso que a gente precisa entender também. Exato. Então, o salário hora, ele não pode ser diminuído. Então, esse cálculo ele tem que ser feito. Eu reduzo a minha jornada, eu trabalhava anteriormente 8 horas diárias, eu passo a trabalhar 4 horas, com a consequente redução de salário de 50%, certo? E aí, no mês, o meu empregador vai me pagar pelas 110 horas, porque geralmente no contrato de trabalho, como regra geral, são 220 horas, certo? Então, quando eu faço essa multiplicação dos valores, a preservação do valor do salário hora tem que acontecer. E aí o trabalhador pode perguntar, e eu vou ficar recebendo só 50% do meu salário? Exato. Não, porque foi isso que a medida provisória trouxe. Trouxe uma contraprestação por parte do governo federal do remanescente daquilo que foi retirado do seu salário. Ou seja, o empregador paga 50%, se a redução for de 50%, e o governo federal paga 50% daquilo que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Para a gente entender, é isso que é muito bom. Eu preciso de um tempo aqui para a gente entender muito bem isso. Então, significa o que, teoricamente, em tese, seria retirado, né, pelo próprio empregador, o governo vai lá e cobre esse valor, é isso? Repõe na medida do valor base do seguro-desemprego. E aí eu queria fazer um esclarecimento, por favor, que é, não está se pagando o seguro-desemprego. O seguro-desemprego foi apenas o valor base utilizado, ou seja, foi a medida de valor utilizada pelo governo federal para se auferir como seria pago esse benefício. E como eu deixo isso mais claro? Por exemplo, o seguro-desemprego, quando eu vou receber, eu recebo de R$ 1.045, que é o salário mínimo, até R$ 1.800. Então, se eu estou naquela faixa de um salário mínimo, eu vou receber de seguro-desemprego quanto? Um salário mínimo, não é verdade? Sim. Que eu estou na primeira faixa de percepção de seguro-desemprego. Então, se o meu empregador vai me pagar R$ 520, o governo federal vai me repor exatamente 50% da minha faixa remuneratória do seguro-desemprego. Então, eu não vou ter perda salarial alguma. Olha que ótimo, preenche aquele valor. Preenche aquele valor. Perfeito, entendi. Para os trabalhadores que recebem um salário mínimo. Aí você vai me perguntar, e ninguém vai ter perda salarial? E ninguém vai ter perda salarial? Vai. O trabalhador que recebe, por exemplo, R$ 10.000, ele vai ter uma perda salarial. Por quê? Porque se ele tiver a jornada de trabalho reduzida em 50%, o seu salário vai ser reduzido em 50%. Sim. Então, a empresa vai pagar R$ 5.000 e o governo vai pagar R$ 5.000? Não. Aí é o que governo vai pagar a metade do que ele teria direito se ele fosse perceber o seguro-desemprego. E quanto ele teria direito, Rose? Ele teria direito a R$ 1.800. A metade disso é quanto? R$ 900. Então, esse trabalhador ele vai receber R$ 5.000 da empresa e R$ 900 do governo. Então, ao invés de receber os 10 mil que ele perceberia, ele vai receber 5.900. Então, as perdas salariais elas se tornam muito mais evidentes quanto maior a faixa remuneratória do trabalhador. E você acaba causando um problema social também, claro que essas populações mais necessitadas precisam muito. Mas e essas pessoas, como é que elas vão manter os seus compromissos pré-estabelecidos? Então elas ficam numa situação complicada. Você veja, exatamente como você estava comentando aqui, as dúvidas. Olha, Suzana Agnello, ela tecla no WhatsApp, ela é de Propriar. Seria como fosse um seguro-desemprego, e o Gilson Almeida de Inácio Barbosa também no WhatsApp. Esse valor não vai ser descontado quando houver demissão? Preocupado o Gilson, com toda a razão, porque para nós não é tão claro como é para uma profissional do direito como você, né? Isso, e é muito importante esse trabalho que você está prestando nesse momento, porque as pessoas precisam ter essas regras muito claras para que tomem a sua decisão de forma muito transparente. É um momento de crise que a gente nunca imaginou viver. Isso é evidente. E a gente tem que pensar que o mais importante agora é a preservação dos empregos, para que não possamos viver um caos social. Então, eu vou deixar bem claro, o seguro-desemprego e o benefício pago nesse programa instituído pelo governo são verbas de natureza jurídica diversas.
Eu só uso o seguro-desemprego como base remuneratória, ou seja, como valor referência para pagamento, apenas isso. Ah, Rose, se eu for demitido, eu vou receber? Vai. O seu seguro-desemprego fica preservado. Se depois de acontecer tudo isso não der certo, você tiver que sair da empresa, você vai receber todas as parcelas do seguro-desemprego? Todas, naturalmente, como receberia em qualquer outra situação. Um pagamento de um benefício não elide o pagamento do outro benefício, porque são duas coisas completamente diversas. Um benefício não elimina outro benefício. De jeito nenhum. É tudo muito didático, doutora Rose, porque há um excesso de informações. Isso. Né? Nós ficamos, de novo, já falei, mas é necessário, ficamos apavorados, porque é um volume tamanho que você própria, como profissional da área, você tem que ir buscando se atualizar o tempo todo. A Shirley Guedes é autônoma. Ela está muito apreensiva. Aqui, Coroa do Meio, pelo WhatsApp, pergunta: o que esperar do governo? Aí a pergunta para a Rose é essa: eu não sei o que fazer. O que esperar eu também não sei, infelizmente, lhe responder, porque a gente não sabe o que esperar do dia de amanhã, né? A gente só espera ter esperança mesmo, né? Eu imagino que logo, logo iremos passar por esse momento de muito sacrifício, mas o governo tem tentado, sem fazer qualquer juízo de valor quanto às medidas, mas tem tentado sobrepor essas rendas, seja com esses programas de manutenção do emprego, seja com o programa de autônomo. Óbvio que não chega nem perto daquilo que a gente oferia como autônomo, mas temos que pensar que isso é um momento crítico que vai passar, porque se a gente perder a esperança, a gente perdeu tudo. Doutora Rose, muito legal conversar contigo. Só para fechar, como não é um pacote completo, devem haver várias outras mudanças, setores, né? A gente vê muitas reivindicações do meu próprio setor, de jornalismo, outros setores, outros profissionais específicos e tal. Há muito ainda o que se fazer, só para a gente fechar? No momento, a gente tem as possibilidades de redução de jornada, suspensão do contrato, que é uma outra opção para aquelas empresas que foram completamente fechadas, né? Tem a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, e aí o pagamento do benefício seria totalmente pelo governo, também com o limitador do valor de referência do seguro-desemprego. E tem a possibilidade de banco de horas, de teletrabalho, de concessão de férias, inclusive antecipando períodos que ainda não estão na fase do período aquisitivo. Enfim, o que se tem hoje são medidas para a preservação do trabalho. Hoje é o que nós temos. E eu queria só, antes de terminar, fazer aqui um alerta, que essas medidas elas têm prazo de validade, para que as pessoas não pensem: eu vou ter meu salário reduzido agora e vou ficar assim para sempre. Não. A redução salarial, ela só pode ocorrer por até 90 dias. Da mesma forma que a suspensão do contrato só pode acontecer por 60 dias. E ainda tem um adendo: eu não posso fazer as duas por 90 e 60. Eu posso fazer as duas desde que eu preserve os 90 dias. Ou seja, eu posso fazer a redução de salário por 60 dias e posso fazer a suspensão do contrato por 30 dias. Mas eu tenho que preservar o período máximo de 90 dias. Doutora Rose Moraes, especialista em relações de trabalho, agradeço até o seu, e você compreendeu isso, o seu didatismo. Ou seja, a gente tem que aprender, né? E a gente tem que aprender juntos. E só para encerrar, eu também espero a grandes trabalhadores, a grandes empregadores, pessoas maravilhosas. Eu espero que haja realmente, doutora Rose, essa conexão entre o trabalhador e o empregador, que o empregador entenda a importância do trabalhador, o quanto ele é importante até para a aferição do próprio lucro, que a empresa dele só existe porque existem empregados, trabalhadores. E nós também tenhamos essa compreensão, que nós nos ajudemos. E que o empresário tenha noção disso, que nós também precisamos de ajuda e que eles também precisam de ajuda. Se nós nos ajudarmos, ok, a gente vai chegar num bom lugar. Se nós não nos ajudarmos, nos abandonarmos, aí a coisa se complica. Doutora Rose Moraes, muito obrigado pela sua participação, por ter aprendido. Espero que volte para a gente entender mais dessas novidades que estão por aí também, que vão acontecer. Tá bom, doutora Rose? Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia. É importante